Em alusão ao Outubro Rosa, nós sabemos que está em novembro, mas nós queríamos coincidir a data com a data da sessão. O mês de novembro se findou na sexta e hoje nós teríamos sessão, por isso que nós colocamos hoje dia 3. Aí eu quero acolher a todos vocês e convido a Dilson que dê início já a sessão. Senhoras e senhores e alunos também do Colégio Estadual, bom dia. Com prazer que recebemos todos vocês aqui na Câmara Municipal de Gigaúna hoje. Para dar sequência à composição da mesa, gostaria de convidar aqui a secretária de Saúde, a secretária do HGI, de Piauí, a senhora Thaís Cardoso, e peço a todos uma salva de palmas. Sei que todos aqui conhecem os vereadores que estão aqui presentes, mas gostaria de apresentá-los novamente para todos vocês. Aqui à frente tem a vereadora Givanilda Vieira. Ao lado da diretora do HGI, tem um vereador e vice-presidente da casa, Priam Barbosa. Ao centro, tem o vereador e presidente da casa, o vereador Nelis Costa. Ao lado do vereador Nelis Costa, tem o secretário e vereador Francisco Carlos. Aqui à minha direita também, logo à frente, tem o vereador Wesley Oliveira, conhecido popularmente como Velezo. Ao lado do vereador Velezo, tem a vereadora Rúbia Cristina. E aqui ao meu lado tem o vereador Gerlan César Barbosa, conhecido popularmente aí como Gerlando Gás. Gostaria de convidar também para compor a mesa a nossa amiga Josinete Macedo, Netinha. Representando a secretária de Educação, a nossa amiga Rita. E também convidar mais uma representante para compor a mesa, convidar a nossa amiga Ceinha. Agora, gostaria de pedir a todos que se colocassem de pé para a execução do hino nacional.
a mesa composta, gostaria também de agradecer a presença aqui de Dona Nilzete, também da nossa amiga Ieda, a nossa amiga também Marileide Santana, Dona Janira, a enfermeira Roberta, muito obrigado. Também agradecer a nossa amiga Alda e também a Dona Márcia, pela presença. E a todos vocês que estão aqui presentes. Agora eu passo a palavra para o presidente da Casa do Vereador Pérez Costa. Bom dia a todos presentes. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que na manhã de hoje se propuseram estar aqui conosco, discutindo um tema tão importante que é de responsabilidade de todos nós. O Outubro Rosa é uma oportunidade de conscientização para combater e a prevenção do câncer. E a Câmara de Vereadores não poderia se furtar de trazer uma discussão tão presente para essa casa, porque se trata de saúde pública, se trata de saúde, e nós precisamos trazer para si essa responsabilidade que é a questão da saúde. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, todos os convidados, Thaís, os convidados que estão presentes e representados. Então, na pessoa de nossa amiga Josinete Macedo, eu gostaria de saudar todas as mulheres aqui presentes. Como o Outubro Rosa é um momento importante para as mulheres, eu gostaria de passar a palavra para a vereadora Rúbia, para poder também dar boas-vindas, e em seguida eu gostaria de passar a palavra para a vereadora Givanildas, que são legisladores e representantes dessa casa, para dar também as boas-vindas a todas as mulheres, a todos os convidados. Muito obrigado. Mais uma vez, boas-vindas a todos. E eu quero aqui saudar a todas essas guerreiras, que já tiveram câncer de mama e teve essa superação. Então, assim, vocês são pessoas que iluminam as outras, são exemplos para todos nós. E eu, Celinha, Josinete, estou falando Márcia, Alda, essas são as que eu conheço, e com Janira, que eu convivi, Então, todas vocês estão de parabéns pela determinação, pela coragem, pela luta, e isso só nos ensina a cada dia. E também eu coloco o meu mandato à disposição por esta essa causa do Outubro Rosa, da prevenção. O mais importante é prevenir. Então a gente tem que lutar para que esses exames sejam acessíveis a todas as mulheres. A mamografia, que é obrigatório se fazer todos os anos, a ultrassom da mama. Então coloco o meu mandato à disposição e ao mesmo tempo peço ao prefeito Marcelo, à secretária de saúde, que possa disponibilizar mais mamografias e ultrassons para todas nós mulheres. Então, desde já, fica aqui meu agradecimento, fico grata pela participação de todos vocês. Muito obrigada. A palavra está campeada a vereadora Givanilda. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos e a todas que se encontram aqui presentes conosco em uma manhã muito especial, Primeiramente gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida, por nos permitir mais uma oportunidade de poder estar aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão presentes aqui e ao mesmo tempo parabenizar o presidente por trazer uma causa tão importante na nossa vida. A gente fala nós mulheres porque nós somos o alvo principal. Então, assim, e dizer ao senhor presidente que apesar de estarmos em novembro, o Outubro Rosa não só se fala em outubro,
o ano inteiro, porque nós mulheres vivemos uma vida, uma sociedade muito difícil para nós. E só quem é mulher sabe. Né? A gente está aqui para dizer que vocês, mulheres, não estão sozinhas. Né? Estamos aqui no Poder Legislativo, eu, a vereadora Rúbia, a vereadora Bárbara, a vereadora Jeane, que por motivo de força maior não puderam estar aqui conosco nesse momento, mas que também veste a camisa de toda a sociedade gitaunense e de todas as mulheres. Porque o tema que vai ser falado aqui hoje é um tema que só quem passou, só quem está na família sabe. Então, eu também tenho familiares que já passou por esse momento. Eu já tive também a oportunidade de passar. Felizmente, o que eu tive foi benigno, mas eu senti a dor também, que eu sei que todos vocês que tiveram sentiram. E assim, a preocupação que nós temos de que o outro não possa precisar passar pelo que nós passamos. Então, aqui estamos hoje para, mais uma vez, juntar nossas forças e mostrar para a sociedade que juntas somos mais fortes. Gostaria de agradecer a presença de todo o colégio estadual que está aqui na plateia com a gente no plenário e dizer a vocês, vocês são hoje a nossa geração. É de vocês que esperamos o amanhã mais saudável, mais consciente, para que a sociedade que está chegando aqui tenha, né, mais valores do que o que nós estamos vivendo hoje na nossa vida. Né? Que vocês sejam semente para semear um futuro digno para que estão vindo. E que vocês possam abraçar a causa junto conosco. Todos vocês têm mães, todos vocês têm irmãs, têm tias, são mulheres também da luta e que precisam desse apoio. Então vocês que são homens, apeguem na mão de cada um que vocês têm do lado. Vocês vieram de mulheres guerreiras. Então assim, não estamos aqui por acaso. Todos nós temos missões. A missão hoje da vereadora Gil é estar ao lado de vocês e se colocar também à disposição, assim como a vereadora Rubia acabou de falar. Estamos aqui para fazer diferente, para agarrar na mão de vocês e falar que todos juntos somos mais fortes. Então que essa manhã seja aproveitadora para todos vocês e que tudo que for falado aqui que possamos levar para o outro que não teve a oportunidade de estar aqui presente conosco. Então muito obrigada e que Deus nos abençoe. Gostaria de dar aqui a palavra para os vereadores, só para fazer uma saudação, para na sequência nós começarmos a palestra. Vereador Edson, só uma saudação. Já falei algumas coisas hoje, mas bom dia a todos e a todas, somente ao rapaziada aí, as meninas do Colégio Gilda Ramos. A senhora já falou que estava aqui presente. É um tema interessante, necessário. Eu fico a me perguntar se eu estou vendo uma pessoa que faz parte da saúde do nosso município, que é Robertinha, enfermeira, que está presente. Seria interessante a secretária de saúde estar presente, como as outras enfermeiras e as pessoas que trabalham na Secretaria de Seguridade de Saúde, para que o tema e as discussões fossem colocadas na presença dessas pessoas, porque são a Secretaria de Saúde que comanda a saúde do nosso município, para ter entendimento, para ter as colocações e também fazer parte da mesa, para explanar algo que está acontecendo no município que os gestores estão oferecendo. Porque os índices de que está cometido e o que está sendo protocolado no município para que possa ajudar e combater, e aqui a gente fala mais na prevenção que está fazendo para prever o que pode acontecer, para não estar acontecendo no nosso município e dar mais condições para as pessoas fazerem novos exames e fazer os exames, como a nossa amiga Rubia falou, de mamografia e de ultrassom mamário. Não só isso, também como exame de ultrassom transvaginal, que é necessário para as mulheres, porque são os primeiros dois agravantes na vida das mulheres que traz consequências desagradáveis, com o CA, no colo do útero e o CA da mama. Então eu peço aqui aos alunos que vocês fiquem atentos, porque vocês têm mães
vocês têm irmãs, e que vocês sejam aquele elo de levar para as pessoas que não têm conhecimento, aquilo que for colocado aqui, pela nossa amiga e diretora do HGI, Thaís, para que possamos não só combater, mas fazer com que isso não aconteça, porque quando a pessoa é feito autoexame, que os exames dão uma ideia, no início, o tratamento é 100% garantido. Então, fiquem atentos, procure também questionar algo que vocês não conheçam, porque acho que essa aqui é uma pessoa que tem muito conhecimento, a nossa amiga Roberta que eu conheço há muito tempo, sei que tem uma clareza também, por isso que eu estou questionando porque os enfermeiros não estão aqui. Parabenizar o nosso presidente por ter essa luz ter colocado, apesar de já estar em novembro, logo vai chegar nós homens a nossa palestra, mas isso é de grande necessidade nos municípios, nas escolas, nas unidades de saúde, para que não fique só aqui. Esse tema tem que ser colocado todos os dias, porque nós vemos hoje não só câncer de mama, não só câncer de útero, mas vários tipos, principalmente do colo retal. A gente pouco não está claro e as pessoas não têm conhecimento. Porque às vezes as pessoas pensam que tem uma hemorroide, às vezes não é. É o colo de câncer colo retal. Então tem outros tipos de câncer, eu sei que não é o tema para bater de hoje, que é específico desse que nossa diretora está vendo, mas vocês se não têm, porque as ações e as necessidades dependem muito do que a gente vê em nosso corpo no dia a dia. Quem conhece nosso corpo somos nós. Quando a gente vê alguma coisa que está desfavorável ao nosso corpo, nós temos que ir antes, atrás dos serviços de saúde, para que não terminem nossas vidas e nem as vidas dos nossos entes queridos. No mais, Thaís, que Deus te abençoe, que você tenha uma explanação, uma clareza no seu que a senhora tem, e que as pessoas fiquem atentas nos seus ouvidos, para que vocês possam levar para as suas casas e para outras pessoas que não têm conhecimento. No mais, muito obrigado. Franco, a palavra para os demais vereadores para fazer uma pequena saudação, porque os alunos têm um horário de 11h30 para sair, então a gente precisa ser mais breve. Então, passa a palavra ao vereador Francisco. As palavras, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria aqui de dar minhas boas-vindas a esta casa, onde deve ser discutido não só leis, mas todos os assuntos interessantes da comunidade dessa nossa cidade, desse nosso município. E em nome da minha querida prima, Cleonice Dias Peixoto, eu gostaria de dar uma saudação a todos vocês, aos alunos, e dizer a nossa amiga Thaís Cardoso, diretora do Hospital do HGI, que seja bem-vinda e que essa palestra sirva muito e seja de grande utilidade para aquelas pessoas que foram acometidas ou que estão acometidas dessa doença, que não é bom nem dizer o nome, mas que você seja bem-vinda e você tenha toda a liberdade para me dirigir aqui a Serinha, porque foi acometida desse, e nunca vi um dia sequer que não tivesse com um sorriso estampado no rosto. Eu ficava assim impressionado em ver você com toda aquela alegria, nunca deixou se abater. E é isso que todos devem enfrentar dessa forma, Serinha. A você, meu grande aplauso por sua coragem, sua autoconfiança. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Gervásio César. Vou fazer uma breve saudação. Mais uma vez, bom dia a todos que aqui estão. Parabenizar vocês, alunos que estão aqui. Parabenizar a diretora do HGI, senhorita Thaís Cardoso. E eu tenho certeza que hoje a explanação vai ser muito ampla. Saudar a todos vocês, mulheres, que aqui se encontram, na pessoa de minha amiga Alda e Célia,
saudar vocês, professores, que aqui se encontram também. E não vou me alongar, vou deixar agora a palavra do presidente para adiantar, até mesmo porque os alunos têm horário de voltar para cá. A palavra é com o vereador Antônio Carlos. Peço a palavra, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia os alunos do Colégio da Ramos. Eu quero aqui, em nome de minha amiga Cerinha, saudar a todas essas guerreiras que já passou por essa batalha, mas venceu e está aí de cabeça erguida em Jesus. E eu quero aqui também agradecer a presença da diretora da DGI. Seja bem-vinda, Thaís, e o mais, muito obrigado. Então, veio a palavra, se vocês quiserem também fazer uma saudação, está com a palavra vocês. Aqui? Pode puxar, pode? Pode puxar aqui. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. E estou aqui para agradecer, né, pelo convite mais que especial. E esse convite não é só para a Cerinha falar do câncer de mama, né? Para a Cerinha mostrar que passou pelo câncer de mama, mas para conscientizar as mulheres e também aos homens, viu? Porque os homens também é 1%, mas tem a probabilidade, viu? Os homens também têm que se tocar. E agradecer a todos os vereadores, né, por essa oportunidade. Estou me achando o máximo sentada aqui. Junta útil ao agradável, viu? Agradecer de todo o coração a cada um de vocês, a Dito, viu? E falar que o melhor, como é que fala? A prevenção é o autoexame, né? A prevenção é o autoexame, que foi assim que eu descobri. É essencial, gente, a gente conhecer nosso corpo. Temos que conhecer nosso corpo. Então, foi através do autoexame, eu em casa, que eu descobri esse CA. Que eu vi Chico falando que não gosta nem de falar. Chico, eu já acostumei, eu também não tinha, eu tinha receio. Que o câncer de mama, ou o câncer, acho que é um bicho papão. Mas só para falar para vocês, não é o fim. Creiam, se você tiver alguém passando por esse processo, creia em Jesus. Foi a quem eu me apeguei e foi ele que me deu a cura. Segurei na mão dele, firme e forte, continuo firme e forte com Jesus. E ele usou os médicos, usou os métodos, né? Os processos, os exames, os medicamentos, a quimioterapia, a radioterapia, que eu passei por todos esse processo. E dando glória a Deus, agradecendo e pedindo força a Ele. E estou aqui, né, para falar para vocês que não é o fim, às vezes é um renovo. Cerinha mesmo, de 2023 para cá, aquela Cerinha que vocês conheciam, que muitos conheciam, que não é a mesma mais. É uma Cerinha que é um pé no chão, é uma Cerinha que sabe que a vida não é do jeito que a gente quer, a vida tem suas surpresas, mas também tem Deus na direção, Deus no comando. Foi Ele. Eu só falo para vocês, foi Ele. Eu fui obediente, fui paciente, porque temos que ser, né? Temos que buscar, não se amedrontar, porque o importante é isso, não se amedrontar, ter coragem. Na palavra de Deus fala o quê? São 366 vezes em que ele fala o quê? Não temas, né? Então, por que a gente vai temer se a gente tem um grande Deus? E Deus tudo pode. E eu estou aqui para honrar o nome dele, primeiramente, que foi ele que me deu a cura. Passo pelo acompanhamento, né, que é um período de 5 anos, mas dando glória a Deus, agradecendo a Ele por ter me dado essa força, continuar meu sorriso, viu, Chico? Esse sorriso foi Ele que me deu e vai continuar, né? E é isso, gente, vamos nos cuidar, vamos observar nosso corpo,
porque foi através disso, eu sempre fui curiosa, eu sempre fui cuidadosa. Na época que eu descobri, eu fazia crossfit aos colegas ali, Lelezo, Mel, né? E foi através que eu cheguei em casa, né? Estou falando rapidinho aqui, porque tem que falar rápido, né? Porque tem pergunta. Mas cheguei em casa, no primeiro momento eu senti o nódulo do lado esquerdo, né? E corri atrás. Fiz a mamografia, fiz a ultrassom e passei por 2 cirurgias. Na primeira cirurgia fiz a quadrantectomia, que é conhecida como quadrante, não foi a retirada da mama toda. Mas na segunda cirurgia eu fiz a mastectomia. Eu fiz 4 cirurgias em um só momento, né? Fiz o esvaziamento da axila, fiz o que tinha que ser feito, o que Deus determinou na minha vida, né? Fiz e estou aqui. Graças a Deus as biópsias saíram zeradas. E quando eu entrei no centro cirúrgico, eu nunca esqueço que eu falei, Senhor, eu vou sair daqui curada. E o exame vai sair zerado e eles vão pedir uma nova revisão. E foi o que aconteceu, acreditem. Fui fazer a revisão após a cirurgia e quando eu cheguei, entreguei a minha biópsia à médica, ela falou que estava tudo normal. Ela agiu de uma forma que como se eu não tivesse nunca tido a doença. Aí eu falei com ela, Jesus me curou, doutor. Mas vamos pedir a revisão. E na segunda revisão, a mesma coisa. Ausente de todos os lados, não é que tem da direita, esquerda, né, da peça que tira da doença. E foi isso. Eu falo que a minha fé me curou, viu? Agradeço a vocês assim. Porque se for falar, é longa a minha história, o meu testemunho é muito lindo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Né? Agradeço mais uma vez. Bom dia a todos. Me chamo Jocinete, né? Fui acometida ao câncer de mama com 46 anos. Foi num período difícil, que foi no período da pandemia, né? Onde descobri através do toque, foi em outubro de 2020, passei pela biópsia, né, foi confirmado o câncer de mama, mas naquele momento eu não temi, né, não tive medo, porque eu sempre falo que Deus permite certas coisas na vida da gente, aquilo que a gente suporta, né, e se Ele ia permitir eu passar pelo câncer, porque Ele sabia que eu ia suportar. E aí fui para um mastologista, né, que é o essencial, e aproveito aqui a oportunidade ao presidente da Câmara, né, para solicitar do executivo um mastologista para a nossa comunidade, né, porque são muitas mulheres precisando passar pelo mastologista e uma consulta cara, e muitos não têm condição de pagar. E às vezes coloca na secretaria, né, o pedido de exame, e ali demora, e aí vai a pessoa não ter a chance de ser curada, como a gente tem, né? Porque diagnóstico precoce salva vidas, né? O autoexame é essencial para a gente descobrir, mas não substitui os exames clínicos, não substitui o acompanhamento clínico. Então, te peço, presidente, que faça essa solicitação ao executivo, né? Eu sei que já teve outras vezes, já foi aprovado, mas até o momento ainda não foi executado, né? Então eu peço encarecidamente, é um apelo, né, para todas as mulheres. E quero dizer para vocês, mulheres, o diagnóstico, ele é assim, desafiador, né? Quando a gente recebe o diagnóstico de câncer. Porque vem as incertezas, o medo, né? O medo da gente não vencer ao câncer, né? Aí a gente pensa, né, Sérgio, nos nossos filhos, pensa na família, quem vai criar, né? O que vai acontecer? O primeiro pensamento é o quê? É a sentença de morte, né? Muitos pensam que a gente está morrendo, mas eu falo para vocês, câncer não é sentença de morte. Câncer é uma vida nova, né? É uma vida nova que Deus dá, uma oportunidade nova
pra gente. E eu passei pela cirurgia, fiz 16 quimioterapia, não foi fácil. Que quando eu sentava naquela cadeira, eu chegava e pedia a Nossa Senhora de segurança em minha mão. Porque ela me ajudou, né, nesse processo, ela não me deixou sozinha. Sei que tem pessoas evangélicas a respeito, mas eu confio plenamente na intercessão de Nossa Senhora e ela nunca me deixou sozinha. Porque ali era uma guerra, quando a gente senta naquela cadeira ali, é uma guerra. Né? A gente senta sem saber se vai levantar. E ali, né, tive sempre fé, né, a fé em meu Deus, que é o dono de tudo. Né? Estou aqui porque Ele permitiu estar aqui. E prometi a Deus que diante daquelas quimioterapias, se eu conseguisse vencer todas as 16, eu ia ser luz, ser voz para aqueles que não têm nem voz e nem luz. Eu sempre falo, quando eu sei que tem alguém passando pelo câncer, eu procuro logo saber se já fez exame, se já fez biópsia, né? Meu mastologista, Dr. Fábio, né, que para mim é um anjo na vida de muitas mulheres aqui que já passou por ele, né? Eu ligo para ele, Dr. Fábio, eu preciso de uma consulta. Não vou pagar, é para doar. E ele, não, Josi, pode, você manda. Ele fala, você manda. E assim, uma pessoa, um anjo, né, que Deus colocou nas nossas vidas, biópsia, tudo. E ele está ali sempre para ajudar o próximo, né? Então, eu falo para vocês, se cuide, né? Busque seu direito, né? Porque nós, pacientes oncológicos, temos uma dimensão de direitos, né? Que às vezes a gente não conhece. Então, busque a conhecer, né? Assim, também pedir assim, a agilidade dos exames, né? Porque às vezes os exames demoram muito de ser marcado. Nossa amiga Alda ali, né, sabe disso, né? Que está agora precisando fazer um exame, né, Alda? Então, assim, eu peço para ter mais agilidade e que as pessoas da saúde tenham um olhar diferenciado para uma pessoa que tinha câncer, para um paciente oncológico. Porque não é fácil. Eu tive ajuda da minha família, né? Assim, meus amigos. E é muito difícil, é tudo caro, né, Sarinha? É tudo caro, são exames caros, a alimentação é cara, então é muito difícil. Você imagina aí uma pessoa que ganha R$600 de uma Bolsa Família, aí está passando pelo câncer, está se alimentando como? Como é que uma pessoa dessa vai vencer o câncer? Se não tem uma alimentação saudável, né? Se não tem um exame, se não tem nada. Então eu peço para vocês, apoiem. Se chegar uma pessoa que tenha câncer pedindo ajuda, dê, porque você não sabe quanto é difícil para a gente. Quanto é difícil, né? Então que Deus abençoe a todos. E eu peço assim às minhas companheiras de luta que se levantem para vocês verem que câncer tem cura, né? Muitas aqui, pode levantar, Ieda, Vicente, Ilma, essas aí todas passaram pelo câncer de mama, né? São exemplos. Então, que Deus abençoe. Thaís, você que é diretor da HGE, que Deus continue te abençoando e dando sabedoria para conduzir aqui ao hospital. Muito obrigada. Então, nesse instante, nós iremos passar a palavra para a diretora do HGI, Thaís Cardoso, mesmo porque os alunos do Gil estão com o horário marcado, né, eu vou atrás. Eu gostaria de registrar aqui a presença da nossa enfermeira Roberta, né, eu vi mais cedo aqui Manuela, né, nossa amiga Leide, aqui, ex-vereadora da casa, todos vocês, né, agradecer a presença mais uma vez de todos vocês aqui, os convidados. Rita, que está aqui representando a secretária de Educação e vice-prefeita da Ana Ramos. Então eu passo agora a palavra para a nossa diretora do hospital, Thaís Cardoso. Bom dia, pessoal. É bonito de ver essa plateia se cheia, né? Agradeço o convite. Né? Em nome de Neves, eu saldo toda a mesa. E em nome de Senha, eu saldo todos os presentes. Com gratidão que eu estou aqui. O mínimo que a gente pode fazer é compartilhar o nosso conhecimento.
né, colega minha enfermeira sabe, o tanto que a gente é solicitada, principalmente nos postos de saúde, como orientação, muitas vezes é só para uma palavra mesmo. E vou me apresentar, né? Nery já falou, eu sou Thaís Cardoso, eu estou diretora lá do hospital, mas antes disso, eu sou formada, bacharel em enfermagem desde 2009, venho trabalhando com a saúde desde então. Lá na UFGI, eu estou há 12 anos, trabalhando também com saúde pública. Comecei lá na assistência, passei por diversos setores, todos os setores que vocês imaginarem lá, eu tenho conhecimento um pouquinho de cada um. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou descer, porque eu fico mais confortável aqui embaixo, viu, gente? Eu tenho um pouco medo desse negócio aqui do microfone, então vocês vão me desculpando qualquer coisa. Como eu estava falando, essa trajetória na saúde é grande. E o mínimo que a gente pode fazer é compartilhar nosso conhecimento. E a gente está aqui para falar sobre isso. Sou especialista em enfermagem, obstetra, em saúde pública, em gestão em maternidades, em gestão pública. Aí eu falo assim, é porque ela é exibida? Não é isso. É porque o conhecimento ninguém tira da gente. Se a gente tem o conhecimento do nosso próprio corpo, como a colega falou aqui, isso vai fazer diferença. Porque eu vou conseguir detectar precocemente um carocinho que apareceu lá no início, no seio. Os homens também, por favor, prestem atenção. Eu gostei de ver a quantidade de jovens homens que tem aqui, porque o câncer de mama também acomete os homens, por menor que seja a porcentagem, é 1%, diferente de que para cada 12 mulheres, uma provavelmente vai desenvolver o câncer. Então, a proporção é bem grande, mas é importante a gente também saber, porque também precisa passar por todos os processos do câncer de mama. Eu me ative mais aqui a questão do câncer de mama, mas a maioria das orientações de prevenção servem para qualquer tipo de câncer, não somente do câncer de mama, nem de colo de útero, certo? Pode passar, por favor. Então, cuidar de si é um ato de amor. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a conscientização do câncer de mama e do autocuidado. Então a gente fica falando, né, o que é o Outubro Rosa? Todo mundo Outubro Rosa, mas ele começou lá nos Estados Unidos, na década de 90, né, de 1990, para um símbolo, esse símbolozinho do laço rosa, para identificar a luta, a prevenção contra o câncer de mama, porque já nessa época já era muito alto o índice de câncer de mama. Então eles começaram com esse movimento lá, e em 2002 veio aqui para o Brasil. Foi o primeiro momento, esse prédio aqui é o obelisco lá em São Paulo, onde foi o primeiro monumento a ser colorido de rosa, com cores, com luzes, para poder demonstrar que aqui no Brasil também a gente estava lutando contra essa saúde pública, né, com esse problema de saúde pública, que é o câncer de mama. Então, e qual é o objetivo dessa ação? É promover ações educativas e estimular principalmente a prevenção. Então estamos aqui para falar de prevenção principalmente, porque o tratamento, quando a gente descobre inicialmente, ele vai ser com cura, com 90% de cura se descoberto logo no início, e com menos intervenções. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E o que é o câncer? Né? O câncer, o vereador que falou mesmo, antigamente a gente nem falava, né? Eu lembro que minha avó cochichava assim, ó, o vizinho lá da esquina está com aquela doença ruim. Você falava nem o nome, né? Eu lembro de minha avó falando isso, bem baixinho. Então, na verdade, o câncer não é um bicho-papão, como a gente pensa. Na verdade, é só um crescimento de células indevidamente, né, em alguns locais. Onde tem crescimento exagerado, vão fazer a biópsia, os tratamentos, para poder realmente descobrir se é câncer ou não. A vereadora aqui falou, né, que teve um nódulo, e aí fez a investigação e descobriu que ele não era câncer, era um nódulo benigno. Que muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente também opta pelo tratamento da retirada, porque ele pode ser benigno naquele momento, mas como ele já é um crescimento de uma célula indesejada no local que a gente não gostaria que acontecesse, pode se tornar futuramente um câncer. Então a gente opta pela prevenção, retirando. Essas células podem invadir tecidos, órgãos, formando tumores e prejudicando o funcionamento normal do organismo. No caso do câncer de mama, isso ocorre uma multiplicação anormal das células no tecido mamário. E
Por que a gente precisa falar sobre o Outubro Rosa? Por que a gente precisa falar sobre o câncer de mama e de ovário ou dos diversos outros tipos de câncer? Primeiro deles é a conscientização, é o passo, é a prevenção. Então estamos aqui para falar sobre isso. Que bom que essa Casa Legislativa teve esse interesse. Aqui é o local também de se falar sobre isso, e principalmente aqui, né, vereadora, você que se pôs à disposição para estar junto com essa luta, agradecer aqui imensamente a todas que estão aqui por essa luta. Então, é sobre isso, nós precisamos falar, nós precisamos dialogar. Quanto mais conhecimento tivermos sobre o assunto, mais fácil vai ser a detecção precoce, mais fácil vai ser lutar contra as políticas públicas para que esse problema de saúde pública seja enfrentado de forma mais leve. Então, é por isso que estamos aqui. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura. Como a gente falou, se a gente detecta precocemente, as chances de cura aumentam em 90%. Então, por isso que precisamos falar, por isso que estamos aqui para falar sobre. Combater o medo e o preconceito. Como foi dito aqui, eu me senti super contemplada com a fala de vocês. Muito, muito mesmo. É muito bonito de ver pessoas que passaram por situações tão difíceis como vocês passaram, ter essa resiliência de falar agora, né, para todos nós aqui, como foi, como é, como pode ser melhor, e isso é importante para todos nós. Então, combater o medo é o principal deles. Pronto, descobri que eu estou com câncer. E agora? O mundo acabou? A vida terminou? Não, precisamos conhecer os caminhos. Tem diversos tipos de células diferenciadas, e para cada uma delas tem um tratamento diferenciado. Então, a gente precisa primeiro descobrir qual é esse tipo de célula que está cometendo, para saber qual é o melhor tratamento, qual é o melhor caminho a seguir. E o preconceito, então, se eu tenho um câncer, eu não vou poder ir mais em lugar nenhum. Se eu tenho um câncer, aquela doença ruim, é porque eu não fiz algo de certo ou de errado. Não é sobre isso. A gente precisa combater o preconceito. Então, se alguém está com câncer, vamos juntos, segurar a mão, caminhar junto com eles, isso é importante. Promover o autocuidado como hábito. O autocuidado, ele não é egoísmo. Cuidar de nós mesmos não é egoísmo. É autocuidado. A gente precisa cuidar de nós mesmos para poder estarmos bem para cuidar do outro. Se nós não estivermos bem para cuidar do outro, nós não vamos conseguir cuidar nem do outro, nem da gente mesmo. Então, o autocuidado é essencial. Nesse momento aqui, a gente precisa, tanto os homens quanto as mulheres, a partir de 20 anos, escolher quem já entrou na menopausa, ou quem é um homem, vai escolher um dia no mês. Olha que não é difícil. Por mais que nossa rotina seja pesada, não tem dificuldade. Escolher um dia no mês para ficar na frente do espelho, para fazer o autoexame. E aí se tocar, para poder se conhecer. Quem menstrua ainda vai escolher 5 dias após a menstruação, que é quando a gente já está mais desinchada, para poder estar fazendo esse autoexame. O autocuidado é essencial. E aqui vem a alimentação, a atividade física, os hábitos de vida, né? Diminuição de tabagismo, álcool. Então, vem um estilo de vida diferenciado que precisamos adotar. Mobilizar a comunidade. É o que estamos aqui hoje, né? Estudantes, pessoas que já passaram, comunidade de uma forma geral. Então, é sobre isso. Nós precisamos, não somente no outubro, como foi dito aqui, todo dia, de janeiro a janeiro, é dia de falar sobre câncer de útero, câncer de mama, qualquer tipo de câncer, sobre estilo de vida, melhorar o estilo de vida, todo dia é dia. Por que o câncer de mama é uma realidade? Alguém sabe? Porque ele é acometido em 90%. De uma a cada 12 mulheres é acometida. E 1% da população masculina, ela também é acometida. Então, por isso precisamos estar aqui falando sobre isso. É um dos cânceres que mais acomete a população, tanto brasileira quanto estrangeira. Então, é um assunto que precisamos debater, estar falando sempre. E o corpo fala. Precisamos estar atentos a esses sinais que o corpo dá. Então, assim, caroço nas mamas ou nas axilas. O principal manifesto, a manifestação da doença
Então ele é duro e não diminui com o tempo. Porque às vezes, quando a mulher está no período menstrual, tem algumas modificações nos seios. E aí isso pode levar a gente a achar que estamos com algum problema. Né? Então a gente prefere que faça isso, o autoexame, após 5 dias da menstruação, por conta que estaremos menos inchados. E se vocês perceberem que aquele carocinho sumiu, só ficar atenta a cada mês, observar, na dúvida, sempre procura a orientação do médico, da rede de saúde, para poder tirar a dúvida. Alteração no formato e na postura ou na cor da pele. Por isso precisamos nos conhecer. Por isso o autocuidado é importante. Ninguém melhor para detectar o que tem de problema com a gente do que nós mesmos. Nós precisamos nos conhecer. Isso é para todas as idades. Porque, mais uma vez, a gente volta e fala sobre tabus. Né? Que antigamente a gente não podia se tocar, a gente não podia se olhar no espelho, não podia falar sobre o câncer. Então a gente precisa quebrar os tabus. Por isso que a movimentação popular é importante. Esses momentos de trocas de informação é importante para poder estarmos cada vez mais conhecendo do assunto. E secreções anormais ou persistentes. Às vezes a gente tira o sutiã, ou no caso dos homens, vê que a blusa manchou na altura do mamilo. Então isso é um ponto importante de se preocupar, de procurar uma orientação médica, de procurar uma ajuda de um profissional de saúde habilitado para poder verificar se aquele problema realmente se trata de câncer ou se trata de algum outro problema de saúde, porque não está normal, então precisa procurar uma ajuda. E temos outros sinais. O mamilo, muitas vezes, você tem o mamilo, ele é bem protuso, né? Tem um bico do seio bem alterado. E, de repente, ela inverte. Esse mamilo entra. Isso é um sinal. Precisa estar atento. Como eu botei ali, ó. O corpo fala. Então, precisamos estar atento a esses sinais. Quem aqui da plateia já se olhou no espelho hoje com o olhar do autocuidado? Na semana. Quem na semana, a colega olhou ali. Eu nem vou me incluir na semana. Estou falando com autocuidado, porque a gente passa no espelho para ver se a maquiagem está boa. Os meninos agora estão bem, como é que eu chamo? Bem vaidosos, né? Então assim, se olha no espelho para ver se o penteado está legal. Mas em relação à saúde, ao corpo, quantos aqui? Então vamos fazer essa reflexão e levar para casa, certo? A pele e a textura, eu já falei que muitas vezes no local onde o tumor está crescendo, ele fica com a textura como se fosse uma casca de laranja. E é bem característico. Quem já passou por isso, não sei se as colegas aqui, alguma delas já, né, nesse período já passou, então ela fica bem característica, enrugado, parecendo uma casca de laranja mesmo. E aí isso é um sinal que precisa ser, isso já é um sinal um pouco mais avançado, já não é mais no início, então precisa ser mais ágil ainda. Então, na dúvida, procure sempre o serviço de saúde se notar algo diferente. O autocuidado, isso a gente vai bater bastante aqui, porque é nesse ponto que a gente precisa focar, que é a prevenção. O autocuidado, ele é prevenção, gente. Não esqueçam disso. Não achem que vocês, por estarem cuidando de vocês mesmos, são egoístas por ter... Eu tenho 3 filhos, mas eu preciso me cuidar, né, para poder dar o melhor para eles. Eu tenho um marido em casa, eu tenho um pai e uma mãe que dependem de mim, eu tenho um trabalho que também depende, suga bastante. Mas se eu não tirar um tempinho para cuidar de mim, como é que minha saúde vai lidar com isso? Quem é que vai perceber os sinais que meu corpo vai estar dando? Então é importante que a gente tenha esse olhar diferenciado para nós mesmos. E aí vem, o que é que inclui nesse autocuidado? A alimentação saudável, rica em frutas, legumes e fibras. E aí a gente vem aquela questão que vocês, né, falaram aqui muito bem. Como é que uma pessoa que já está com esse problema de saúde, gastando com viagens, com remédios, vai lidar com essa alimentação saudável? E aí realmente nós precisamos desse olhar diferenciado de todos vocês, vereadores, para juntos pensarmos juntos
em uma possibilidade de como melhorar, né, uma saúde pública, um projeto de saúde pública para isso. Atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana. Quem é bom de matemática aí? Quanto daria isso aí por dia, se a gente fosse colocar os 7 dias na semana? Porque sempre a desculpa é que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas nos 7 dias da semana, se eu não estiver errada, vai dar o quê? Uns 21 minutos por dia? 21 minutos por dia para dedicarmos ao nosso autocuidado. Vocês acham que é muito? Né? E se a gente for diminuir para 4 dias na semana, 3 dias na semana, o importante é que tenhamos isso como uma rotina do autocuidado. Então vamos colocar como meta, pelo menos 3 vezes na semana, uma atividade física de 50 minutos por dia. Atividade física, caminhar na praça, que não vai custar dinheiro, você só vai fazer a caminhada ali, uma caminhada com uma frequência adequada, voltada realmente para a atividade física. Então a gente consegue, se a gente colocar como meta, nós conseguimos. Evitar o tabagismo e o consumo de álcool. Eita, já não gostei dessa enfermeira aí na frente. Está me proibindo de tomar uma cervejinha no final de semana. Mas não é sobre isso, é sobre a quantidade, a frequência que nós vamos fazer isso. Né? Se a gente faz como rotina, tudo em excesso vai fazer mal. Inclusive água em excesso faz mal. Então assim, tudo tem que ser o equilíbrio. Então precisamos prestar atenção nisso. Então assim, vai poder beber? Vai, mas com uma quantidade menor. Vamos escolher um vinho, né, que pelos estudiosos o vinho também ajuda na questão cardiovascular. Vamos ver a bebida cerveja, mas não todos os finais de semana. Então vamos fazer escolhas que venham promover o autocuidado com a gente. Manter o peso corporal adequado, isso é importante, porque o sobrepeso promove o aumento de gorduras em locais que a gente não deseja, e isso pode prejudicar o funcionamento. E aí pode desenvolver sim o câncer em algumas partes do corpo, como eu chamo de leve, pode. Falou, né, sobre a questão do câncer de colo de reto, e isso realmente tem crescido bastante. Isso está muito envolvido com a alimentação, com a questão do sobrepeso e intrinsecamente com a questão do autocuidado. O nosso peso corporal não é somente a pessoa ser gorda, não é sobre isso, não é sobre somente o peso em balança, é sobre a qualidade de vida que ela tem. E o cuidado com a saúde emocional e o sono. O emocional, os estudos têm demonstrado bastante que isso está totalmente ligado com o desenvolvimento do câncer. Então, assim, a saúde mental cada vez mais tem sido alvo de estudos para detectar se realmente está ligado com o câncer. E tem provado que sim. Então, precisamos... A saúde mental, ela funciona muito com o falar, com você... conseguir expressar, colocar para fora todo o sentimento que você sente. Então, se você consegue controlar, ter uma saúde emocional controlada, isso vai diminuir o risco de desenvolver um possível câncer. E os fatores de risco? Aí temos a idade. Então, com o aumento da idade também aumenta o risco, a probabilidade de se ter câncer. Por isso que o Ministério da Saúde tem diminuído cada vez mais a faixa etária, o corte, tanto para a coleta do Papa Nicolau, que é o preventivo, quanto para a mamografia. O histórico familiar, então se alguém, algum parente de primeiro grau, mãe, pai, filho, teve o câncer, precisamos estar mais atentos, que provavelmente nós vamos ter mais risco de desenvolver, não é que vai ter, viu gente? Não é que vocês vão ter o risco, vocês vão ter o câncer se alguém da família teve, mas o risco é maior. A genética, já que a gente falou do histórico familiar, né, isso está interligado com a genética. Então, quem lembra que eu acho que é a Angelina Jolie, uma atriz, né? Então, ela foi detectado o câncer numa mama, e ela, pelo estudo genético, descobriu que tinha a probabilidade de ter na outra. Então, ela optou por retirar totalmente, esvaziar as duas mamas. Esvaziar as duas mamas é tirar todo o tecido mamário das duas mamas, porque ela optou pela prevenção do que ter o risco de desenvolver. Então, isso é uma opção. São exames mais rebuscados, que não estão liberados para todos ainda, mas eu acredito que com a luta que vem
sendo traçada, a gente tenha esse ganho mais para o futuro. Hormônios e menstruação, então, a menarca, né, a primeira menstruação antes dos 12, e a menopausa tardia a partir dos 55 anos também traz o risco de desenvolver, como também o uso prolongado de terapias hormonais. Antigamente ainda era muito mais, né? Os anticoncepcionais orais, eles eram bastante ricos em hormônios que traziam esse desenvolvimento do câncer de mama, principalmente. E o estilo de vida, que é o que a gente já falou, né? A obesidade, o sedentarismo, o consumo de álcool e de cigarro. Prometo que eu estou indo bem rapidinho para vocês serem liberados, viu? O tratamento, as colegas aqui já falaram um pouquinho dele, né? Temos o tratamento cirúrgico, que é a retirada do tumor parcial ou total. A parcial é em quadrantes, como ela falou, e a total é o esvaziamento total, desde a axila, que a gente tem tecidos mamários nas axilas, até todo o mamilo. Então, é uma das formas. Temos a radioterapia, que vai atingir células remanescentes. Temos a quimioterapia, que é o uso de medicamentos. Temos a terapia hormonal e alvo-dirigida. É mais recente esse tipo de tratamento, mas ele ainda já está disponível na rede SUS. E o acompanhamento psicológico e o apoio familiar são fundamentais durante esse processo. E o papel da comunidade e da família. Quando você falou, eu fiquei até emocionada, né, sobre essa situação. Eu lembro muito de Fábio. O Fábio foi um dos médicos lá do HGI, ele chegou a fazer algumas cirurgias de mama lá. Exatamente. E foi um momento muito importante para a saúde. Eu via o empenho que Fábio tem com os seus pacientes, com os pacientes também que não são deles, mas que ele consegue fazer os encaminhamentos. E esse papel da comunidade, esse momento em trazer isso aqui, para falar com vocês sobre isso, com o público jovem sobre isso, é importante, é isso que precisa acontecer cada vez mais. Então, assim, no tratamento, qual é o suporte que podemos dar no tratamento? Tem um tratamento psicológico, o acompanhamento emocional, redução da ansiedade, a depressão e o medo, o auxílio prático, familiares podem ajudar com o transporte para consultas, alimentação, medicação e cuidado diário, e a rede de solidariedade. Grupos de apoio e comunidades criam um ambiente de acolhimento e troca de experiência, tornando o tratamento menos solitário. E na prevenção, o apoio emocional e incentivo, os familiares e amigos ajudam a motivar as mulheres a fazerem exames preventivos e conhecerem seus corpos. O compartilhamento de informação, conversar sobre saúde, sinais, alerta e hábitos favoráveis, fortalece a conscientização. E a participação em campanhas e eventos. Comunidades unidas em Outubro Rosa promovem ações educativas e incentivam a prevenção. Aqui eu lembro muito da fala de Fábio. Fábio falava assim: não chegue para a pessoa e pergunte se ela está precisando, porque ela vai estar precisando. E muitas vezes ela não vai ter coragem de lhe dizer que está precisando. Então, se você puder, faça um depósito, encaminhe uma cesta de frutas ou encaminhe uma cesta básica com alimentos mais propícios para quem está passando por situações como essa. Ofereça-se para levá-la no tratamento, no momento da quimioterapia, da radioterapia, que as pessoas ficam muito debilitadas e o pós é muito ruim. Para conseguir vencer as 16, imagino a força que Deus e Nossa Senhora lhe deu para você estar aqui hoje falando sobre isso. Então, se querem ajudar realmente, não perguntem, simplesmente façam. Isso vai fazer toda a diferença na vida de cada um que está passando por essa situação difícil. E se amar é também se cuidar. Faça o autoexame. Valorize sua vida, cuide de si e incentive outras mulheres a fazer o mesmo. Eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui. A Neves por ter me dado essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Estou lá no HGI de portas abertas para o que eu puder ajudar a comunidade. Sei que o hospital não é voltado para isso, mas como a gente tem contatos e o que a gente pode fazer, nós vamos estar de braços dados com vocês para que isso seja vencido, seja uma vitória logo no futuro, o tratamento e o acesso mais fácil a esse problema de saúde pública.
Gratidão. Eu gostaria de agradecer a Thaís, agradecer a todos vocês que contribuíram de forma significativa para este momento, para este encontro. Gostaria de registrar também a presença de Emanuele Escolástico, esposa do deputado Patrick, e encerramos este encontro com o coração cheio de gratidão e fé. O Outubro Rosa não é só uma campanha de um movimento, não é só uma campanha, é um movimento de amor, de cuidado e de conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero. É um convite para que cada mulher se olhe com carinho, se cuide e entenda que a vida é o nosso bem mais precioso. Um momento como este tem um significativo profundo. São oportunidades de reflexões e união, nos quais o Poder Legislativo de Itaúna reafirma o seu compromisso com a saúde, a cidadania, a dignidade humana. A Câmara Municipal seguirá sempre de portas abertas para apoiar as ações que valorizam a vida e o fortalecimento de laços entre o poder público e a população. A todas as mulheres aqui presentes, meu respeito, carinho e admiração. Aos profissionais de saúde, servidores e parceiros dessa causa, a minha sincera gratidão. Que o espírito do Outubro Rosa permaneça vivo em nossos corações, inspirando atitudes e cuidado, empatia e solidariedade todos os dias do ano. Muito obrigado pela presença de cada um. Que Deus nos abençoe e continue iluminando o caminho desta casa legislativa, para que sigamos firmes na missão de servir o povo de Itaúna com amor, responsabilidade e compromisso com a vida. Netinha, você pode ter certeza, Josnete, que nós iremos fazer, se existe esse requerimento nessa casa, já foi feito, nós iremos mandar um ofício para o Poder Executivo, solicitando, e se não houve ainda esse requerimento, nós iremos fazer em conjunto, todos os vereadores, solicitando essa especialidade, porque a gente viu e a gente percebe da importância que é, esse profissional de saúde mastologista, e não só mastologista, a atenção especial às pessoas que são vítimas dessa doença. Mas, muito obrigado a todos. Nós temos aí um lanche e eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui no salão para se posicionassem aqui à frente para que a gente pudesse registrar esse momento importante que é essa discussão sobre o Outubro Rosa. Thaís, muito obrigado. Muito obrigado às vereadoras, os vereadores, os funcionários da casa, as funcionárias que se debruçaram, que se proporam a organizar um momento como este, e tenho certeza que também agora no Novembro Azul nós iremos discutir essa causa que é tão importante para nós do sexo masculino. Muito obrigado e que Deus nos abençoe ricamente.